Aê, ao vivo, hoje um pouco diferente aqui a posição, porque eu já deixei tudo preparado para a gente fazer o esquema ali na pele artificial. E como ontem foi meio complicado de eu segurar o celular com uma mão e tentar fazer, foi um tanto complicado, então por isso que eu tô aqui nessa posição diferente, que o celular já está posicionado ali para mostrar exatamente como que eu vou fazer aí e os diferentes tipos de traço, tanto o traço fino quanto um traço com agulha com uma 7RL aberta, que eu vou abrir ela no caso aqui na frente de novo, porque muita gente acabou não vendo a live onde eu fiz esse esquema. E é isso aí, vamos seguindo. E aí, The Crow, beleza? A Fabi já tá na área também, a Tatu também tá chegando, tamo junto, vamos lá. Deixa eu virar aqui para não ficar muito chata essa introdução. Eu vou virar aqui a câmera, então já vai posicionar aqui na pele artificial e as coisas que eu vou usar. Uma máquina já está montada e a outra eu vou montar aqui agora. Eu não vou conseguir ver muito bem os comentários, até pela posição, mas depois eu volto aí e a gente vai trocando uma ideia. Começar pelo começo. Aqui eu vou trabalhar com essa Nanodial do Paulo Fernando e a agulha ela já está regulada aqui para eu trabalhar com traço. Ela está saindo só um pouquinho para fora, mas ela tem uma batida um pouco mais longa e esse daqui seria o ideal, que eu gosto de fazer o traço fino. Para fazer aí a nossa bold line, eu estou aqui com a 7RL, ela ainda está fechada, então eu vou pegar aqui nosso querido isqueiro e vou abrir a 7RL aqui para vocês verem. A gente sempre tem que colocar e esquentar essa parte aqui, é onde tem a solda, né, de estanho. A gente não pode chegar com o fogo na ponta da agulha para não estragar a agulha. Então vamos lá. Pronto, a agulha aberta. Agora é só montar ela na máquina. Dá aquela pequena curvada, né, na haste, para que a agulha fique mais fixa e não fique tremendo ali na ponta. Vamos lá, eu vou montar aqui, só tenho que me achar na câmera, mas tudo bem. E se vocês tiverem alguma dúvida referente a traço, alguma coisa, vai mandando aí nas perguntas, que depois no final a gente vai trocando uma ideia aí sem nenhum problema. Eu regulei a ponta dela aqui também, mais ou menos o mesmo esquema. Talvez eu deixe ela um pouquinho mais para fora, que eu acho que ela está muito recuada. Aí agora aqui tá legal. Essa máquina aqui ela tem a batida um pouquinho mais curta. Foi a máquina que eu fiz lá a manutenção dela. Eu mostrei aqui nos stories também como que faz a regulagem e tudo mais. Então vamos lá, só colocar o elástico aqui. Para fazer esse trabalho de hoje eu vou usar só o preto linha. Eu não vou diluir, até porque o foco aqui é a gente trabalhar com os esquemas de traço. Então eu vou usar aqui o preto da Everlast, que é um preto que eu gosto bastante, nunca tive problema com ele. Eu comprei esses dias também, junto com esse preto da Everlast, um tubinho do Extreme Black da Easy Glow para testar e ver como que ele se porta, que eu ouvi falar bem dessa tinta. E aí depois eu dou o meu parecer aí do que eu achei, de como ficou e tudo mais. Beleza? Bom, é isso. Vamos lá, deixa eu ligar as máquinas aqui agora, testar para ver se tá tudo funcionando belezinha. Mas eu preciso ligar minha fonte. Se eu não conseguir ser sem a fonte ligada, não tem como eu fazer o esquema aqui. Pera lá. Rapaz, que complicado que é fazer isso tudo sozinho. Vocês não têm a menor ideia. Mas vamos lá. Fonte ligada. Vamos ver como ficou aqui a máquina.
Repara como muda o barulho depois que você coloca a agulha e mergulha lá na tinta. A máquina ela trabalha praticamente sem a resistência e fica muito mais tranquila de conseguir fazer, de você conseguir tanto regular quanto acertar aí o ajuste do elástico para ver se a haste ela não fica vibrando, se a agulha não fica vibrando na ponteira, ela tem que correr retinha ali certinho. Essa aqui tá beleza, vamos ver a outra. Aqui tem uma pequena diferença na voltagem, essa máquina trabalha com uma voltagem maior. Ali eu estava trabalhando a 6.8 e essa daqui a 6.8 ela praticamente não vai direito. Mesmo molhando na tinta, ela não tem tanta força. Essa máquina aqui eu estou trabalhando com ela 7.8. Agora ela funciona legal. Também está trabalhando bacana, sem espirrar, sem mexer em nada. Então, vamos lá agora para mostrar exatamente qual que é o pega do traço quando a gente vai fazer. Eu vou começar aqui com o traço fino. Eu vou fazendo desse lado aqui da borboleta. E aí eu vou mostrando para vocês. Dá pra gente fazer o traço de todas as maneiras possíveis. O que eu acho mais fácil quando você vai começar principalmente, ou você vai fazer um traço fino, é fazer puxando a agulha. Você simplesmente vê a localização e com a agulha saindo nessa, o ângulo ela indo para fora, você puxa contra. Essa é a maneira mais fácil de fazer um traço. Você pode fazer também puxando a agulha contra, só que dessa maneira é um pouco mais complicado, porque dependendo da pressão que você faz com a sua mão, se você afunda um pouco mais, você corre o risco de dar uma beliscada na pele ou de ficar aquele ponto mais estourado no meio do seu traço. Seria a mesma coisa de você traçando contra a batida da máquina com a máquina virada de outro ângulo. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui na prática para vocês darem uma olhada. Só deixa eu ver se eu consigo me posicionar aqui, mas vamos lá. Opa! Minha máquina tá querendo espirrar um pouquinho de tinta. Só vou dar uma regulada aqui no elástico. Pronto, agora acho que não teremos mais problemas. Melhorou bastante. Mas ainda assim eu fico batendo. Tá muito estranho esse lance aqui do suporte que eu fiz. Eu preciso melhorar esse esquema, mas vamos lá. Do mesmo jeito que eu faço para vir puxando a agulha, eu consigo fazer empurrando a agulha. Deixa eu virar a pele aqui que vai ficar mais fácil.
E aí tudo vai depender da forma que você está trabalhando, como você vai fazer esse esquema. Dá para trabalhar de todas as formas, mas sempre que você puxa no sentido contrário, é um pouco mais fácil aí da gente conseguir fazer o traço. E da mesma maneira dá para fazer com a máquina nessa posição, fica até mais fácil aí de vocês verem. Basicamente o lance para treinar traço seria isso. Você vai testando a angulação, como que é você fazer o traço puxando, empurrando, com a máquina virada você fazendo o traço para cá. A posição da máquina em si, se ela está nessa posição reta, de lado, para um outro, na máquina de bobina isso daí não vai interferir em absolutamente nada aí no seu traço. Tudo vai depender de como você faz aí o trabalho. E aí você consegue ir traçando sem nenhum problema. Beleza? A parte de traço fino seria isso. Depois, se ficou alguma dúvida, manda aí que a gente pode voltar e trocar uma ideia. Agora vamos lá no esquema para a gente conseguir fazer um traço mais grosso. Troquei aqui a máquina. Eu já mexi ali na voltagem, agora estou com 6.8, que é o que essa máquina pede. Só vou virar aqui para ficar mais fácil, até para poder ver o esquema do contorno. Se eu tentar trabalhar em ângulo, eu vou mostrar até a diferença, tá? Primeiro eu vou fazer o contorno com a angulação correta e depois eu vou fazer com a máquina, ela mais deitada, mais em ângulo, para a gente ver aí a diferença dos traços, tá? E agora, se eu estiver trabalhando com ela em ângulo, vamos ver aí como que vai ficar o traço. Aqui dá para ver bem o que acontece quando a gente trabalha em ângulo. Só uma parte das agulhas ela acaba pegando. Na parte onde eu fiz com ela mais reta, o traço ele tende a ficar bem mais perfeito. É lógico que aqui não é uma pele artificial, mas dá para ver bem aí a diferença, o que acontece dependendo do jeito que você trabalha. Vou fazer de novo aqui, ó. Trabalhar com a agulha reta. E aí eu vou trabalhar com a agulha em ângulo.
aí dá para ver o esquema de quando pega só um pedaço das agulhas aqui, de quando você faz. Então essa parte, quando você vai trabalhar a angulação de acordo com a quantidade de agulhas, isso interfere bastante. Aqui é uma 7RL, ainda essa angulação ela não interfere tanto quanto se você estivesse trabalhando tipo com uma 11RL. Aqui eu não tenho aqui no estúdio agora para mostrar para vocês, mas isso daí vai interferir consideravelmente aí no trabalho. Vou refazer aqui o traço. Bom, tá aí o esquema e as diferenças de fazer um traço mais fino e um traço mais grosso, dependendo da agulha que você vai trabalhar. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser para a gente poder fazer alguns testes aqui, vai mandando aí nos comentários para a gente poder trocar uma ideia. E o esquema do rastelado também, que chegou ontem, para fazer se a gente fosse sombrear aqui no caso, ou fazer aquela textura ali de micropelos, nada mais é de trabalhar aí com a agulha de contorno, fazendo movimentos rápidos para conseguir chegar aí no resultado. Deixa eu tirar isso aqui que está balançando demais a câmera. Aí. Uma questão muito importante quando for trabalhar com rastelado, que muita gente acaba falando que fica meio que beliscando a pele, alguma coisa do tipo, é quando a gente faz esse movimento, que você tem que fazer um movimento rápido, mas que nem você está fazendo o movimento, você quer que saia o sombreado, ele sai daqui para lá no movimento de rastelado. Em vez de você usar a máquina com angulação nessa posição e aí você puxa a máquina para trás, você tenta fazer o rastelado empurrando a máquina tipo contra a pele. Quando você faz isso, você não dá tempo da agulha sair da pele para você fazer o movimento, e aí é onde ela vai beliscar.
Na pele artificial, essa beliscada ela não fica aparente, mas fica aparente, tipo, a diferença que acontece no trabalho em si do rastelado. Tipo, se você empurra a agulha contra a pele, isso daí pode te causar realmente vários problemas. O ideal para você fazer é fazer esse movimento com a agulha para trás e aí você faz esse movimento de pêndulo. Esse aí é o ideal. Deixa eu ver aqui. Tiago, boa tarde. Por que a X, quando cicatriza, a tatu fica um pouco mais brilhosa, craquelada? Ô Fabi, eu não entendi. O que é a X? Não entendi. Manda aí de novo para eu poder entender. Bom, meu amigo, eu estou tatuando há 6 meses e tenho muita dificuldade em fazer uma sombra bem homogênea. Qual o melhor movimento para fazer uma sombra mais homogênea em círculos ou pêndulo? O Art Tattoo, sem dúvida em pêndulo. Tem algumas lives que eu já fiz falando exatamente sobre isso e mostrando aí a diferença. Se eu não me engano, a de ontem eu falei um pouco sobre isso e eu mostrei na live, tá salvo aqui no IGTV, e as outras elas vão ir entrando aí aos poucos, brother, e é onde eu explico exatamente o lance do movimento. Quando você tá com a máquina de contorno não, a máquina de pintura, você tá trabalhando com a Magnum aqui assim, cada vez que você faz esse movimento aqui, ó, de círculo, até ali na tinta dá para ver. Cada vez que você passa a máquina nessa volta para você completar o círculo, cada vez que você faz isso aqui, você vai deixando um risco. E isso é um problema. Quando você faz um movimento de pêndulo, a máquina ela entra e sai suave da pele. E isso não deixa com que fique essas marcações. Da mesma maneira, você tem que regular também, tipo, a agulha que você está usando. Se for uma agulha reta, você pode marcar um canto ou outro. O ideal é você trabalhar com uma máquina curvada, que você não vai ter esse tipo de problema. Então, são vários detalhes aí, meu brother, que vai interferir aí se a sua sombra vai ficar mais homogênea e mais suave. Ô Fabi, para o rastelado, a voltagem que eu uso é a mesma, eu não mudo a voltagem. Você só vai mudar se você estiver trabalhando com uma máquina rotativa. E aí, se você trabalha com a voltagem mais baixa, você consegue fazer esse trabalho mais facilmente. Agora, na máquina de bobina, a voltagem é a mesma. Essa pele é aquela que você mostrou como fazer? Qual a quantidade de material que você usou? Fiz uma e ficou pequena. Ô brother, tudo depende se você dobrar a quantidade de material que você usou para fazer a sua, você vai ter uma pele maior. Essa daqui, do tamanho que tá aqui, brother, foi o dobro daquela receita que eu mostrei. Em vez de colocar tipo 3 colherzinhas de café, você coloca 6. E mais ou menos a mesma proporção aí do silicone acético, que aí você vai chegar no tamanho que você precisa. Se quiser maior, você faz mais. Só que o problema é que quanto mais você coloca, acaba querendo secar muito rápido o silicone. E aí você pode ter problema na hora de esticar a pele. Mas é isso, brother. Não tem segredo, não. Imagina, Arte Tattoo, tamo junto. Barba Negra, Thiago, você tem alguma preferência por marca de agulhas e você sente diferença nas agulhas? Deixa eu tirar aqui do suporte, depois qualquer coisa eu seguro a máquina com a mão mesmo, só dá que aí vai ficar mais fácil de eu conseguir trocar uma ideia com vocês. Deixa eu cortar esse mundaréu de elástico que eu fiz segurando o meu telefone. Pera lá, galera. Aí, foi. Deixa eu virar aqui.
Beleza, agora dá pra gente trocar uma ideia de boa. E aí, se alguém quiser e precisar de mais alguma dúvida aí referente à agulha e como fazer o esquema do traço, eu volto ali na máquina e a gente pode trocar uma ideia. Bom, meu brother, com referência à agulha e marca, sim, brother, eu gosto muito da Whitehead, a marca das agulhas. Eu nunca tive problema com elas, elas sempre me entregaram muito bem. O corte é bom, a solda das agulhas são todas sempre iguais, tipo, muito raramente você vai pegar uma agulha soldada diferente, e eu me adaptei muito bem com elas, então são as minhas preferidas. Fora essas da Whitehead, tem as agulhas do Paulo Fernando que são boas também. Eu gosto muito da Black Cat por questão do tamanho da ponta. A Black Cat é uma long point, então para traço fino ela é bem interessante. Dependendo daquilo que você quer fazer, você pode trabalhar com diferentes tipos de agulha. Mas em primeiro lugar o Whitehead, segundo lugar as agulhas do Paulo Fernando. Opa, e aí, salve! Salve, Paulo, na boa? Aí se dobrar a dose. Exatamente, brother, é só dobrar aquela quantidade que você vai ter uma pele do dobro do tamanho. Só não aconselho fazer com muito mais, porque senão acaba querendo secar rápido demais. E aí a gente tem algum problema aí nesse caso, entendeu? Principalmente para esticar. Eu tentei fazer uma pele bem grande uma vez, tipo, fui misturando os ingredientes, mas aí até você incorporar tudo dá trabalho. E aí na hora de você esticar ali a pele, tipo, já endureceu o silicone e já era. Não sei se é por conta do contato que ele tem com a maisena, que ele seca mais rápido. Aí eu já não sei te explicar essa parte mais química aí da parada. Deixa eu voltar aqui, que eu fiquei fazendo os esquemas. Eu não sei se eu respondi a todo mundo. Deixa eu ver se ficou faltando. Se alguém tiver alguma dúvida aí referente ao esquema de fazer o contorno com agulha fina ou com agulha mais grossa, vai falando aí que a gente vai trocando uma ideia. E aí, Marcos, beleza, meu brother? Na paz? Tamo junto, irmão. Estou no trabalho, nem podia. Oi, Gabi. Salve. Muito suave traçado, que eu já vi. Ô, Fabi, você não me respondeu esse porquê a X quando cicatriza. Me fala aí para eu poder te explicar. Tô lendo aqui os comentários, mas eu acho que eu não deixei passar nada não. Mano, tu usa máquinas rotativas? Ô Júnior, eu uso, eu tenho até aqui. Eu tô com essa daqui do Paulo Fernando, essa Sublime. Eu acho ela bem legal. Eu gosto dessa máquina aqui principalmente para fazer trabalho de pintura sólida. Eu acho que ela funciona muito bem. E meu novo brinquedo tá chegando aqui, a semana que vem ele já tá, vou até fazer um unboxing. E tipo, que máquina sensacional, até que enfim, e aí a gente vai poder trocar uma ideia quando eu tiver com ela em mãos. É uma pen sensacional. Bom dia Natan, beleza meu brother? Na sua opinião, qual o melhor sistema de máquina rotativa? Direct Drive ou batedor de pistão? Um abraço. Ô Doug, batedor de pistão sem dúvida. A Direct Drive eu não gosto muito do sistema, principalmente para você traçar, exatamente porque a sua haste ela fica rodando e aí a agulha na ponteira ali ela pode ter problemas de ficar jogando para o lado. E isso daí é um problema na maioria das máquinas dessas Direct Drive. As de pistão você não vai ter esse problema, porque ela vai fazer rodar o pistão, então sua agulha ela vai subir e descer reta sem nenhum problema. Que é o sistema dessa máquina. Ela é rotativa, ela roda, só que em vez de ser direct aqui direto do motor, ela faz rodar esse pistãozinho aqui, então ela sempre vai funcionar
reta, não vai ter esse problema de ficar tendo esse jogo lateral. Boa noite, irmão. A minha máquina de bobina quebra a mola traseira direto, tipo de 15 em 15 dias. Ô Coiote, o que acontece, brother, que sua mola deve estar quebrando, é como você prende a arruela na parte de trás ali na sua máquina. Eu vou pegar a minha aqui para você ver. O que acontece é o seguinte: duas coisas podem estar acontecendo na sua máquina para a mola dela ficar quebrando, tá? A mola traseira. A mola traseira ela não quebra com facilidade. 3 na realidade. Uma, se a mola for tipo uma mola zoada, meio tipo de má qualidade, mesmo uma mola vagabunda. Aí ela não vai ter resistência. As outras 2 possibilidades que eu acho que são as principais. Se por um acaso o acabamento aqui, ó, do chassi, aonde prende a mola, lógico, né, do lado de cá onde está preso, mas como não dá para ver, eu estou mostrando essa parte de trás. Esse acabamento, se ele tem algum tipo de dente, alguma coisinha, a sua mola ela vai quebrar se ela ficar batendo em cima disso. Se tiver, você tem que vir com uma lima fininha e deixar esse acabamento aqui perfeito. Tá, isso daí pode ser algum defeito na fabricação da sua máquina, tipo alguma coisa do tipo. Se não for isso daqui, se tiver lisinho, tiver perfeito, o que pode ser é o esquema como você coloca essa arruela aqui em cima da mola. Quando você pega a arruela, ela vai ter um lado você vai passar a unha aqui assim na arruela, ela vai ser arredondada, você não vai sentir nenhum vinco. O outro lado, quando você passa a unha, você sente que ela tem tipo um vinco, que acho que é na hora de fazer o corte dela, não sei exatamente, mas um lado é arredondado e o outro lado é reto. Se você põe esse lado reto com esse vinco para baixo apoiando em cima da sua mola, a sua mola vai quebrar ali por conta dessa pressão que está fazendo. Você tem que inverter a posição da arruela, deixar essa parte arredondada encostando na mola traseira. E aí você não vai ter mais esse problema da mola ficar quebrando mão. Nem ferrando, meu brother. Deixa eu voltar aqui que chegou bastante coisa enquanto eu estava explicando. Chegou bastante mesmo. Se tem alguma preferência de marca, se eu resolvi. A questão da pele... A questão das peles é achar o ponto certo para esticar? Da pele artificial, não, brother. A questão não é nem achar o ponto certo para esticar. Você não demora muito para esticar. Quanto mais rápido você faz o processo, melhor. Aí, a Fabi tá falando. Fez a pele com o dobro da medida e tem que esticar na hora. Senão dá ruim. A ideia é, sou Barba Negra, tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí eu peço, se vocês conhecerem alguém que está começando na arte, divulga aí, ajuda a fortalecer o canal. Mano, tu usa máquina rotativa? Eu já respondi. Esse eu já respondi, Thiago, porque às vezes fica brilhosa e meio craquelada a pele quando cicatriza. Ô Fabi, isso daí é normal e é da cicatrização de cada uma das pessoas, tá? Essa pele meio brilhosa é uma pele muito fina que fica ali por cima da pele depois que sai as casquinhas. E essa pele, ela sai com o tempo e tem que esperar sair. Isso não quer dizer que você machucou demais a pele da pessoa. Isso daí vai mais da cicatrização dela do que outras coisas. Se você machucar demais, o problema vai ser na cicatrização, uma casca grossa e tudo mais. Essa pele brilhante ela é normal, parece um plástico que fica assim por cima e às vezes acontece, né? Mas não tem nada a ver com o seu trabalho não, pode ficar tranquila. Thiago, beleza, estou começando, possuo a máquina do Paulo Fernando, do PF, deve ser do Paulo Fernando, Percy Waters híbrida. Gostaria de saber sua avaliação sobre a mesma, obrigado. Brother, não posso dar minha avaliação dessa máquina porque eu não sei qual é essa máquina Percy Waters que você está falando. Eu tenho uma híbrida do Paulo Fernando, ela funciona muito bem,
mas esse modelo em específico eu nunca trabalhei e nunca vi, brother. Boa tarde, irmão. A minha máquina de bobina quebra mola. Essa eu respondi. Quero comprar uma PEN. Qual indica? Ô Fabi, no meu gosto pessoal, se você tem uma grana para desembolsar, a Cheyenne. A Cheyenne para mim é a mais top das máquinas PENs que tem no mercado. E das que eu já vi da Cheyenne, da PEN, tem a Hawk. E eu gostei muito da Nova Sol e eu achei ela incrível, já trabalhei com ela e para mim é simplesmente a melhor PEN. Agora, as outras eu não tenho tanta experiência assim com máquinas PEN para te indicar. Aí precisaria de ver reviews, só toma cuidado para não ver review de quem é patrocinado pela marca, que aí sempre ele vai chamar a sardinha para a máquina que ele é patrocinado. Então tenta ver aí de pessoas que simplesmente falam aí o que acharam das máquinas, tá? Mas o lance da PEN não é que a PEN é só para traço, não. A PEN ela é bem mais versátil até do que uma máquina rotativa normal. O legal dela é que você consegue fazer várias regulagens, lógico, dependendo da PEN, tá? Tipo, tanto na velocidade da máquina e ela não perde a força, ela mantém sempre ali mais ou menos o esquema e você trabalha com ela mais rápida ou mais lenta, depende da velocidade da sua mão e daquilo que você quer trabalhar. E aí vai muito do gosto. Ô José, o lance de comprar mola e batedor depende da máquina que você está usando. Se você está usando uma máquina do Paulo Fernando, entra na loja dos caras, na internet mesmo, e você pode conseguir. Se você usa a máquina do Lauro Paulini, o ideal é você comprar direto dos caras e comprar a mola certa para cada máquina que você está usando. Porque é isso aí que vai diferenciar. Porque existem trocentos mil tipos de máquina e cada uma de uma marca específica, e o que manda ali mais na velocidade, na batida da máquina, são as molas delas. Então o ideal é você comprar a mola certa para a máquina que você está usando. É nóis, Coyote, tamo junto. Tem um debate para você fazer. Manda aí, meu brother. Em questão de tatu virada de cabeça para baixo, tipo virada para pessoa. Ô Coyote, nesse caso, mano, você deve estar falando daquelas tatuagens que geralmente faz aqui no antebraço, perto do punho, e a pessoa quer que a tatu fique de ponta cabeça para ela ver. Cara, eu aviso a pessoa, tipo, ó, o lado certo é a tatu virada dessa maneira, porque vai ficar assim, assim que as pessoas veem. Mas aí o cliente chega e fala assim, mas eu não tô nem aí porque as pessoas estão vendo, eu quero eu ver e ler o que está escrito e o desenho é feito para mim. Depois que eu expliquei, a pessoa quer mesmo assim, aí é um problema da pessoa. Tipo, é o que ela quer, é o que ela entende, eu não vou forçar ela a fazer uma tatuagem do jeito que ela não quer. Eu explico os motivos e eu falo da composição, como vai ficar no braço dela. Se mesmo assim a pessoa quer fazer, não sou eu que vou ficar questionando a decisão. A nossa parte aí a gente faz e passa para a pessoa e eu não vou ficar discutindo não. Agora, tem algumas questões aí, tipo na hora que você vai fazer uma tatu, que nem você vai fazer um rosto no antebraço e o rosto tá meio que de meio perfil. Você não vai fazer um meio perfil virado para dentro, porque aí a tatu vai ficar uma bosta, entendeu? Tipo, quando você vira aqui assim, esse meio perfil, tipo, quando o cara com a pessoa com o braço reto normal, você vai ver tipo um monte de cabelo aqui, uma mancha preta. Não vai ficar legal. Aí você faz a foto virada do lado certo, mas aí mais uma composição harmônica para ficar legal no braço e para a pessoa ver no espelho e você mostra a diferença, entendeu? Isso sim, tipo, faz a diferença. Agora, se a tatu tá de ponta cabeça ou não, nesse caso específico de tatuagem do punho, eu acho que vai da pessoa. Sou um iniciante Thiago, adquiri uma PEN da Aston. Os cartuchos são muito mais caros que as agulhas normais. Isso deve interferir no orçamento da tatu para o cliente? Ô Júnior, eles são mais caros.
sim, os cartuchos, dependendo da marca que você compra, você vai pagar mais caro. Se você paga mais caro e acha justo cobrar essa diferença do cliente, não tem problema nenhum, brother. Se o seu custo aumentou porque você está trazendo materiais, tipo, não necessariamente todos os cartuchos são de melhor qualidade, tá? Porque tem cartucho que é uma bosta no mercado e custa mais do que o dobro do que uma agulha boa. Tem muito cartucho que é uma merda, você aperta aquela parte de cima, aquela membrana, ela é terrível, ela é dura, ela não dá o recuo necessário e é uma bica no fígado. Então, se você compra um material bom e você está entregando melhor qualidade para o seu cliente, eu acho justo você cobrar mais, não tem por que não cobrar. Nem que seja o suficiente para você repor o seu material, entendeu? Mas a diferença aí, ó, se você for comprar uma biqueira descartável com agulha descartável para montar aí na sua máquina, você vai gastar em média aí uns 4, 5 reais para fazer esse conjunto. Um cartucho ele está aí na faixa de 10 reais até 25, aí depende da marca, do modelo e de tudo mais. São tipo, de 10 a 15 reais de diferença entre agulha e biqueira e cartucho. Mano, se você aumentar 20 conto no preço da sua tatu, não vai matar ninguém, tá ligado? Não é isso que vai fazer diferença e o cara decidir, tipo, não, você cobrou caro demais. Cara, cobra 20 conto a mais e separa cada tatu que você faz, separa o preço do cartucho para comprar mais, para não ficar sem. Eu fiz a receita que você passou, ficou top e usei o recomendado. Melhor que aquela pele famosa, cara, da internet. E aí, Doug, da hora, mano. Fico feliz em saber. O que você diz da Elétrica Pop? Eu acho ela uma puta máquina, ela é boa mesmo com o sistema Direct. Eu já tive uma, tipo, eu usei ela até estourar o motor porque eu usava demais e funcionou muito bem. Eu gostava muito de fazer trabalho sombreado com ela, eu achava que ficava incrível. Para traço eu nunca gostei, mas para sombra é muito, muito boa. Salve, Tiagão, chegando um pouquinho atrasado hoje, como você tá? E aí, Marcelo, beleza? Na paz, irmão, tudo de boa. A pen que você fala, a Sol, ela é boa para traço? Ô Doug, eu acho que ela é boa para traço, eu acho que ela é boa para sombra, para pintura, é uma máquina incrível, mano. Eu vou fazer o review dessa máquina, é a nova Sol, não é só a Sol não, é a PEN, é a nova Sol. Se Deus quiser, semana que vem ela já chega aqui no estúdio para a gente poder mostrar o esquema da máquina. Thiago, por favor, sobre o que é saturação ou suturação. É saturação, tá? Saturação, Fabi, é quanto de tinta você consegue colocar dentro. Vamos lá, do começo. Tem duas questões aí que você pode entender como saturação. Tem a saturação do pigmento na pele, que você deixa ela bem saturada de pigmento, você introduz muito pigmento dentro da pele da pessoa e a sua tatu ela vai ficar tipo com uma cor mais vibrante, um preto mais sólido ou qualquer outra cor que você esteja trabalhando. Quando você consegue saturar ela bastante ali de pigmento, você vai ter resultados melhores na sua tatuagem. Quando ela está pouco saturada de pigmento, a sua tatuagem ela tende a ficar falhada, um pedaço fica mais escuro, um pedaço fica mais claro e você não entende o porquê. É porque você não fez uma saturação correta ali. E aí tem a saturação das cores, mas aí já é tipo para uma outra área, até mesmo na tatu, que é quando você deixa uma cor, como que eu posso explicar? Seria a diferença entre uma cor e outra, mas basicamente quando se fala de saturação é a quantidade de pigmento que você coloca na pele, que você deixa ela bem saturada ali, para a cor ficar mais forte, para ter ficar mais vibrante no caso. É mais ou menos quando você vai fazer um trabalho de corrigir a saturação em algum aplicativo no celular que você deixa as cores mais intensas ou mais opacas. Quanto mais pigmento, mais saturado você deixa, mais forte você consegue deixar ali a cor. Basicamente seria isso. Valeu, Júnior. Tamo junto. Boa.
É isso aí, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito, manda aí. Se alguém quiser rever alguma coisa a respeito de traço, sobre ângulo, sobre como funciona, manda aí. Eu tô com a pele e com a máquina na mão, literalmente. A gente pode fazer isso daí. Se não, se tiver mais qualquer coisa, manda pra gente poder trocar ideia. Se não, ficamos por aqui. Marcelo, tô fazendo as soldas da minha Bishop agora. É uma réplica, mas já tá me quebrando o galho há 2 anos. Fazendo as soldas, mano, como assim? Tipo, quebrou a máquina, alguma coisa do tipo, brother? Thiago, eu estava vendo no Insta do Paulo Fernando, ele vai lançar no mercado uma pen que trabalha com cartuchos e agulhas normais. Eu acho uma bela revolução. Tem as fotos dela no Insta do Paulo Fernando. Eu não sigo o Paulo Fernando mesmo, eu tenho o Insta da Electric, eu sempre tô dando uma olhada lá agora, mas essa nova pen dele aí eu não vi, eu não tenho a menor ideia de como uma pen vai usar agulha normal. Cara, muito louco isso daí, não tinha a menor ideia. Ah, entendi, Fabi. Não é esse caso não. A saturação é esse lance de saturar de pinga mesmo. Ou de pinga. Saturar de tinta. Olha aí, já tá no sábado, eu tô querendo tomar uma cachaça, mas tá bom. Ai, não aconteceu comigo porque não faço trabalho grande. Mas um amigo veio me perguntar o que tinha acontecido na tatu dele. Ah, entendi, Fabi. Mas isso daí é normal. E principalmente o que acontece, quando acontece esse tipo de ficar aquela pele brilhante, e aí a pessoa vem, você faz um trabalho preto, o bagulho fica da hora, e aí a pessoa chega aí pra você e fala o seguinte: ah, mas a minha tatuagem tá meio estranha, ela tá meio cinza, tá meio esbranquiçada e não tá legal. Logo depois que cicatriza. O que você tem que falar pra pessoa, fala assim, mano, quando você sai do banho, que cor que tá a sua tatu? Porque a pele ela tá bem hidratada, você não consegue ver esse esbranquiçado. Se a tatu tá legal quando sai do banho, o problema é que essa pele mais fininha, essa pele parece um plastiquinho que fica brilhante, meio craquelado, isso resseca de um tanto que fica meio esbranquiçado e a tatu fica zoada. Mas é questão de dias aí para isso daí sair, não vai ter mais problema nenhum. Mas é isso aí. Beleza? Bom, vamos lá. Marcos, fala Marcão, vamos lá. Mano, aproveitando que tá com a máquina aí, faz um rastelado. Aqueles curvados, tipo nas pétalas de flores. Tenho dificuldades, valeu. Segundinho, Marcos, só deixa eu ver aqui a Fabi. Você acha bom a gente estudar de tudo um pouco ou focar no que mais gostamos? Ô Fabi, isso é uma das coisas que eu prego, que eu falo, não que seja uma verdade absoluta, tá? Mas eu acho muito importante, independente daquilo que você gosta, do estilo que você siga, é você saber as técnicas para cada um dos estilos de tatuagem. Porque independente se você gosta tipo de trabalhos mais delicados, mais tipo fininhos e tudo mais, em algum determinado momento você vai precisar de fazer um bold line, você vai precisar de fazer uma sombra mais lisa, ou você vai ter que fazer uma textura. Então é muito importante você conhecer as técnicas, saber aonde se aplica cada uma delas, para quando você chegar num desenho, mesmo que seja o desenho que você gosta, você saber o que fazer para resolver aquele trabalho. É por isso, exatamente por esse motivo que eu fiz o esquema da Skin Art School, da área de membros, que é onde eu tento passar a maior parte dos conhecimentos, tudo que eu sei está lá, exatamente para ter aí o maior entendimento daquilo que você vai fazer. Tem pessoas lá que se especializaram em black work, em fine line, estão indo para o realismo, mas você tendo um conhecimento geral, isso vai facilitar muito no seu estilo próprio. Isso daí você pode ter certeza. Tá bom? Taca hidratante fica bom. Vazenol. É tipo isso, brother. Tacar hidratante, ela já era.
Vamos lá, Marcos, deixa eu voltar aqui. Eu vou virar a máquina. Eu vou virar a câmera aqui para eu poder mostrar para você. Cara, vai dar para mostrar até nessa pele aqui mesmo, mano. Ô brother, vamos lá. O lance de você conseguir fazer o rastelado curvo tem mais a ver com como você faz o movimento, como você faz o movimento da mão, mas sempre em movimento de pêndulo, tá? Ó, vamos lá. Para fazer ele reto. Beleza, você está aqui, você fez o rastelado reto. Se você quer que ele fique curvo, você vai fazer a mesma coisa, vai abaixar, só que você vai fazer ele com movimento para o lado. E aí você quer dar sequência dele fazendo, tipo, ele virando para o outro lado, não tem erro. É só a forma com que você trabalha com a máquina. E aí você consegue fazer o movimento. Que nem aqui na borboleta, na asa dela. Se você quer a curva só nessa parte, você acompanha o esquema fazendo o rastelado, meu brother. E é isso, se você quiser no movimento contrário, tipo, você também faz, é só virar a mão. Deu pra entender, brother? Basicamente é isso, não tem segredo não. E aí a questão é só você dar uma treinada mesmo, principalmente na pele artificial, e ver como você consegue fazer a parte do movimento para fazer ela curva ou não. Mas o movimento tem que ser o de pêndulo, só que fazendo esse movimento curvado. Ah, entendi, a solda da fiação do motor. Aí é de boa, mano. Só toma cuidado para não esquentar demais o ferro de solda e queimar o fio, o fio de plástico, né? Aquela parte de borracha do plástico ali. Eu já fiz muito isso tentando trocar capacitor de máquina e fodia com tudo. Thiago, mandei a foto da nova pen do Paulo Fernando aí no seu Insta. Valeu, Doug. Vou dar uma olhada lá. O rastelado só dá para fazer com agulha de traço, né? Para você ficar com esse efeito de pontinhos, é com agulha de traço. Você consegue fazer esse movimento do rastelado com uma Magnum, só que você não vai ter o mesmo efeito. Você vai ter aquele efeito de sombra mais de trabalhos old school, onde você vê aquela sombra marcada que fica aquelas batidas da máquina depois que você faz a sombra. Aí isso daí é chamado de sombra chicote, pelo menos era chamado de sombra chicote, hoje em dia eu não sei como o pessoal fala. Que é quando você joga rápido, faz o mesmo movimento do rastelado, só que com a Magnum. E aí você começa a dar textura na sombra. Sobre o curso do batedor das suas máquinas, como você usa, mano? Tô tentando entender a pergunta aqui, ô 2P. Tipo, para cada máquina você tá falando? Vamos lá. Eu acho que seria isso, tipo um curso mais curto e um curso mais longo, né? Basicamente o que eu gosto é o seguinte, quanto menor o curso, mais eu gosto dela para traço. Eu tenho que nem essa máquina aqui de traço, o curso dela
está em torno de uns 2 milímetros no máximo. Essa daqui também é de traço, só que o curso dela ele é mais longo. Ele está por volta aí de uns 2,5 a 3. E dá para traçar normal sem nenhum problema. Aí é mais uma questão de gosto, do que você prefere. E agora cursos mais longos, tipo 3,5, 4 milímetros, e dependendo tem pen aí que chega até 5 milímetros ou umas rotativas, aí eu gosto para fazer sombreado ou pintura sólida. É mais interessante. Se bem que uma batida mais curta e mais rápida para fazer um sombreado liso também é bem legal. Você consegue ter um efeito bem bacana. Várias vezes eu uso essa máquina de traço para fazer trabalhos de sombra e eu gosto muito do resultado. Uma porque ela é bem rápida e eu gosto de trabalhar rápido. Então vai mais depender aí da sua mão do que de qualquer outro fator. Mas basicamente, um curso menor, ela é muito mais fácil de traçar. Qual é a voltagem para rastelado? Ô Cristiane, a voltagem do rastelado tem que ser a voltagem da sua máquina de traço. Você não vai aumentar ou diminuir a voltagem numa máquina de bobina. A voltagem que aquela agulha e a sua máquina pede, você usa. E não tem essa diferença. Agora, se você trabalha com uma máquina rotativa, quanto menos voltagem você trabalhar, mais lenta ela vai ser. E quando você trabalha com a máquina mais lenta, você não precisa de fazer movimentos tão rápidos com a máquina para você conseguir ter o efeito do rastelado. E aí você consegue trabalhos muito mais precisos, trabalhando mais lentamente naquele pedaço que você quer e dando o efeito de rastelado. E aí vai depender do que você está trabalhando, se é com uma máquina de bobina, se é com uma máquina rotativa, isso daí vai interferir, mas no geral a voltagem para a bobina não interfere em nada e para a máquina rotativa aí vai da velocidade que você quer trabalhar. Tamo junto 2P. É isso aí. Bom, então eu já respondi. Falei aí que era da máquina de bobina. Tá respondido, Cristiane. Falei Cristina, né? Desculpa, é Cristiane, eu tô lendo aqui. É que a tela do meu celular tá toda trincada de ler. Mas é isso. Galera, a live já tá chegando ao fim. Acabou de chegar a mensagem aqui do Instagram que vai acabar em 2 minutos. Então eu vou terminar um pouquinho antes para não ter o perigo de perder a live, tá? Agradeço aí a todo mundo que esteve até agora. Quem puder divulgar e avisar as pessoas que estão começando aí na arte, a gente troca uma ideia e chama a galera para vir junto aí, beleza? Tamo junto, segunda-feira às 17h a gente volta aqui de novo com mais uma live. Mandem o que vocês querem aí que a gente troca uma ideia, se vale a pena fazer esse esquema de mostrar na máquina ou não, e a gente vai se falando. Abraços e até segunda!